Dons espirituais para evangelizar e testemunhar é o título da lição número 3 deste trimestre. Estamos prontos para iniciar o desenvolvimento desta lição. Na realidade, o esboço desta lição. Nosso desejo, querido professor, é que você prepare a lição. Primeiro, leia a lição de uma leitura rápida. Depois, você faz uma leitura analítica. Depois, então, você repassa cada dia por dia a lição, como todo mundo faz. No final da semana, você pode dar uma olhada também ao esboço e, finalmente, você pode fazer o esboço oficial, que não tem que ser complicado, sino claro e definido. Na lição de hoje, o tema é dons espirituais para evangelizar e testemunhar. Qual seria uma ilustração para dar início logo para esta parte da motivação, pastor Almir? Você pode tomar uma nota de R$20, entregar a um membro da sua classe e dizer: essa nota eu dou para você, mas não é para o seu uso pessoal. Você vai, compra mantimentos para uma família pobre e usa esse valor para essa finalidade. Você não tem o direito de gastar nenhum centavo para você. É isso que Deus faz conosco com os dons. Ele nos dá dons, mas Ele pede que esses dons sejam aplicados na tarefa de testemunhar e evangelizar. Então, Deus dá os dons, são dele, não são para aplicá-los para nós, sino para um fim específico. Okay. Exatamente isso será o que nós vamos repassar nesta semana. Tome nota dessa boa introdução, que é uma boa motivação para nossos membros. Então, logo vamos passar à compreensão. Estamos prontos para poder entrar na parte da compreensão. Você sabe, antes de começarmos a falar dos 2 tópicos ou 3 tópicos, nós temos que definir claramente o foco. Qual é o foco da lição desta semana? Nós achamos que o foco da lição seria dons espirituais. Tem uma finalidade clara: capacitar os crentes para o serviço no reino de Deus. Podemos repetir? Dons espirituais tem uma finalidade clara. Qual é aquela finalidade? Então, capacitar os crentes para o serviço no reino de Deus. Dentro dessa perspectiva, dessa ideia clara, esse roteiro que nós queremos seguir, nós temos que saber o que são os dons espirituais. O que diz a Bíblia sobre os dons espirituais? Leia a Bíblia. Não se esqueça, a Bíblia sempre vai ser a base fundamental. Quais são os dons espirituais? Qual é o sentido? O que significa a palavra dom na Bíblia? Na verdade, pastor, em Coríntios, 1 Coríntios 12, 7, nós somos surpreendidos com a informação de que a palavra dom não aparece ali nesse texto, né? Carisma, né? Carisma é algo que é a graça. Então, dom é uma oferta de Deus ao ser humano para, como foi lembrado, foi colocado na ilustração inicial, o serviço das pessoas. Então, o dom é uma concessão gratuita de Deus para nós. Exatamente, e nós achamos que esses textos básicos estão aqui em 1 Coríntios, capítulo 12 e começando o verso 1, já conseguimos encontrar, diz, a respeito dos dons espirituais. A palavra espirituais aparece na Bíblia e está implícita a palavra dom. Quer dizer que a tradução seria: a respeito dos espirituais, se supõe que das habilidades espirituais, os dons espirituais. Então, não quero que irmãos, que seais ignorantes. Quero que saibam dessas bênçãos de Deus para usá-las. Então, o significado poderia ser aqui, a palavra grega tom, pneumatikon em grego, que significa coisas caracterizadas ou controladas por o Espírito. São coisas que são caracterizadas, têm a característica do Espírito de Deus e são controladas por o Espírito de Deus. Isso mostra que o dom espiritual não é um assunto que eu tenho, eu controlo. É Deus controlando em mim, Deus fazendo o que eu não posso fazer. Isso mesmo, né? Pastor Edson, eu vejo aqui
no livro de Efésios, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, que esses dons são dados, diversos dons, ele menciona alguns, são habilitados para serem profetas, evangelistas, pastores, mestres, mas tudo com um só propósito: aperfeiçoamento dos santos e para o desenvolvimento do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Efésios 4, 11 e 12. Aí Esse é o texto básico. E esse é o segundo tópico da lição, né? Que é o propósito dos dons espirituais. Exatamente. E então, nós já estamos quase definindo. Dons espirituais são controlados por Espírito de Deus, são caracterizados por Espírito de Deus. Em segundo lugar, os dons espirituais são graça. Por isso, dom provém da palavra charisma, que quer dizer graça. Não é um assunto que eu mereço, mas Deus te dá como Ele quer. E cada um recebe e não está dizendo, por que eu não recebi tanto? Porque hay pessoas que dizem, por que ele tem esse dom, o Dr. Soares, de falar, esse conhecimento? Tem o dom de conhecimento, tem vários dons que a palavra de Deus menciona. Mas Deus dá a quem Ele quer, não é assim? E então, isso é uma característica dos dons espirituais, é de graça, procede de Deus e é concedido a cada um. A Bíblia diz claramente, em 1 Coríntios 12, 7, depois 11, cada um. Não diz que alguns recebem, sino todos recebem algum dom. E ele concede esses dons porque, como vimos nas primeiras lições, nós temos o dever de testemunhar e evangelizar. Como é que vamos fazer isso? Aí Deus nos dá os dons. Um outro aspecto é que a Bíblia fala que os dons são diversos, assim como os órgãos do corpo são diferentes. Mas todos eles trabalham em função de um só corpo. Não é um dom aplicado para uma finalidade individual, outro para outro. A igreja se romperia desta forma. Então, Atos capítulo 6, versículo 1 a 4, fala dessa ideia do corpo perfeito, todos trabalhando em funções diferentes, mas para o bem-estar de um só indivíduo, de um só corpo. Isso tem que ver com o nosso foco da lição. Então, a segunda parte da lição poderíamos denominar propósito dos dons espirituais. Que é o dom? Agora, qual é o propósito dos dons espirituais? E o pastor já falou, para a edificação do corpo de Cristo, com um fim proveitoso, como diz 1 Coríntios 12, 7. Um fim proveitoso. Não para nós, sino para o proveito do reino de Deus. Deus tem proveito. Da salvação é o maior proveito que nós podemos pegar de um dom espiritual. 1 Coríntios 12, 28 ao 31 diz que os dons são distribuídos de acordo com as necessidades e situações específicas. O que significa isso? Significa de que há necessidades em cada comunidade, em cada igreja. Como dom de línguas em aquele tempo, Exatamente. Então, hoje, no mundo que tende a ser muito individualista, a necessidade do dom do acolhimento, da hospitalidade, da solidariedade. Então, o dom atende a uma deficiência naquele lugar. E Deus sabe, né? Deus sabe quando Ele diz, em aquele lugar você mora, então eu vou te dar um dom porque eu quero alcançar aquele fim. Né? Sabe, isso chama atenção para aquele olhar individual para a necessidade. Da necessidade surge a missão e da missão vem o dom. Então, se nós não prestarmos atenção no que é necessário para a pregação do Evangelho, ou mesmo para o bom funcionamento da igreja, não se desperta a necessidade de suprir, não é, esse problema que há. Então, quem se dispõe a resolver algo, Deus habilita com dons. Essa é uma coisa interessante, né? A pessoa pode perceber que tem um dom e quer entregá-lo ao serviço de Deus. Mas pode ser que haja uma necessidade e a pessoa diga, Deus me prepara, eu quero servir nisso aí. Aí Deus capacita. E há habilidades que cada um tem, mas não necessariamente são dons. Porque dons têm um propósito bem claro, como já o Senhor manifestou com aquela nota, né? Não é para a nossa edificação, não é para que eu tenho uma linda voz. Se tem um dom, tenho que louvar a Deus para que todo mundo saiba que tem uma linda voz. Não tem, se não serve para um propósito específico que Deus tem, não serve. Vamos entrar na terceira parte e penúltima de nosso esboço da lição desta semana. Aplicação é a palavra-chave para poder entrar nesta terceira parte do nosso esboço. Como nós podemos aplicar agora isso na vida diária? Já hemos falado um pouquinho sobre isso, mas temos que ser um pouquinho mais específicos. Pastor, existem diversas necessidades
nas comunidades em que nas quais nós participamos. E as classes dos nossos professores têm suas necessidades específicas. Então, nós devemos realmente ser gratos a Deus, porque Ele nos dá condições para, de maneira sábia e específica, sermos úteis no lugar onde estamos inseridos. Então, essa discussão dos dons espirituais é fundamental, porque eu estou lá e digo: Deus, o que eu posso fazer? De que modo que eu posso cumprir a missão? Como é que eu posso testemunhar e evangelizar? Deus me dá os dons. Então, essa discussão tem tudo a ver com a nossa missão enquanto filhos de Deus, que tem alguma coisa a dizer. Sabem que há pessoas que perguntam, dizem: pastor, nesta igreja parece que ninguém tem dons espirituais, porque ninguém sabe pregar, ninguém canta, ninguém faz coisas como, por exemplo, para professores de escola sabatina. Temos muita carência de pessoas que nos ensinem, dom de ensino, enfim. Provavelmente seja porque estamos muito concentrados para nós. Vá para a igreja, cante para a igreja, pregue para a igreja, ensine para a igreja. Quanto provavelmente o propósito de Deus para os dons espirituais não é para a igreja tanto, né? É para edificar o corpo de Cristo, como disse claramente o foco da lição, para construir o reino de Deus. E tem pessoas lá fora. Se nós teríamos interesse de sair para lá fora, provavelmente Deus habilitaria pessoas para cantar, para pregar, para fazer coisas que hoje parece que não tem, porque os propósitos são desviados. Essa nota não está indo para onde Deus queria, está indo para gastos pessoais. Deus disse: não, isso é para uma família pobre. Então, Deus dá dons à igreja, Ele sempre vai dar, nunca vai faltar, enquanto as pessoas tenham bem claro o foco para onde vai ser direcionado. Não é assim? Sim. Vamos a passar logo à terceira parte, a última parte, a quarta parte, que é a criatividade. Criatividade. Estamos prontos para dar algumas ideias aqui sobre esta parte, como podemos aplicar todas essas lições na vida diária. De forma criativa, né? Em forma criativa. Tem vocês alguma... Eu vi a sugestão de que o professor poderia levantar uma hipótese. A classe, vamos plantar uma nova igreja. Nessa igreja nós vamos precisar de alguém para ser recepcionista, alguém para conduzir os cânticos, alguém para apresentar uma mensagem musical, alguém para ensinar as lições da escola sabatina, alguém para pregar, alguém para isso, alguém para aquilo. Quantos de vocês aqui gostariam de ocupar uma dessas ações? Então, despertar no aluno o desejo de ocupar algo, um espaço, mas imaginar um lugar inicial, um lugar onde não há outros talentos, só você está lá. Porque às vezes você se inibe vendo tantos talentos e você se reserva, mas chega um momento em que é necessário. Então, o que você faria? E é um assunto bem prático, porque se nós não temos uma missão, nós não teríamos necessidade dos dons espirituais. Não é assim? Exatamente. E nós temos frente de nós um evangelismo público. O pastor Bulhão estará pregando no mês de novembro como cada classe vai contribuir com os dons espirituais para esse fim. É uma ideia, né? E alguma outra ideia criativa que tenhamos por aí? Eu creio que, falando de família, que também é um espaço onde as crianças podem ser ensinadas a evangelizar e testemunhar, talvez os pais poderiam ler os textos dos dons, explicar quais são os dons e já desde cedo que os filhos possam aprender a identificar de que modo que eles podem ser usados por Deus. Exatamente. Aí tem algumas ideias, vocês podem conseguir mais algumas outras para poder contribuir nesse tema. Muito obrigado. Estamos encerrando assim o esboço da lição número 3.